Boa, boa, boa. Como é que vocês estão, pessoal? Joaquim de Souza, do outro lado da conexão, e de volta com o vosso pedido insistente sobre os projetos prontos. O quadro do projetos prontos. Os projetos prontos estão de volta, de acordo com a vossa orientação. Então não se esqueçam, inscrevam-se no canal, metralhem aqui no gostei deste vídeo, comentem aqui embaixo o que vocês acharem do vídeo. Então, com todos vocês, rodando a vinheta e vamos àquilo que nos interessa. Boa, mais uma vez aqui com o projeto aberto. Vamos iniciar com a sequência dos vídeos mais pedidos aqui do canal a respeito da apresentação dos projetos prontos, certo? De volta estamos, então vamos avançar. Bom, de início nós temos um projeto aqui, em termos de realidade, a primeira realidade que se vai pedir no projeto assim, municipal e que dá-se entrada à Câmara Municipal é de preferência um projeto com capa, primeira realidade. Vocês nunca se esqueçam, façam sempre um projeto com capa, certo? Então a capa basicamente seria a visão geral da casa, certo? Então, em relação às vistas, nós temos outra mais um pouco aqui próxima, de frente. Aqui temos um mais de canto, aqui temos um pouco mais de frente da fachada frontal da casa, certo? Então, nessa realidade, nós temos essa identidade desta habitação aqui. Descendo mais abaixo, nós vamos encontrar a mesma perspectiva em visão maioral, certo? Então, de volta até a página 9, nós vamos girar até a página 9 para poder vos ilustrar a visão geral da casa, porque nós estamos a correr para a etapa da apresentação das peças do projeto desenhado, certo? Então, vamos aqui para a vista posterior da casa. A vista posterior é isto, olhando outra perspectiva de trás. Essa é a visão geral da vista posterior. Mais abaixo nós vamos encontrar mais a mesma vista, um pouco mais realçada, com um pouco de núcleo. Então, nesse segmento nós estamos a dar vantagem no andamento aqui, certo? Capa. Então, aqui temos mais última imagem da capa. Bom, tem diversas, conforme que vocês conseguem previsualizar aqui embaixo, 7 de 17. Imagem 7 de 17. Só vou mostrar-vos mais uma, que é esta aqui, a última imagem da capa de projetos. Então, em relação à realidade, temos esta situação aqui. Voltando ao projeto, o que nós temos? Basicamente isto. Fazendo um pouco mais de zoom, essa é a capa do projeto generalizado, certo? A preto e branco, nesse caso a grayscale, que são tons de cinza monocromáticos, certo? Então aqui tem algumas manchas de longe por causa da conversão do RGB para branco. Se fizermos um pouco de zoom, as manchas desaparecem. Para alguns cantos fica um pouco borrada, aqui vai desaparecer um pouco, mas isso é por causa da conversão. Então aqui inicialmente nós estamos a dizer, em resumo, que prioridade central do anteprojeto de arquitetura para a Câmara Municipal, ou em relação às vistas, nós temos pelo menos numa capa, deve conter uma vista lateral, perspectiva, posterior também incluída, e uma de canto, que explique mais ou menos a essência final do projeto, sem muitas voltas, certo? Então, basicamente temos isto na inserção inicial. Em regra, planta de implantação, certo? Então aqui em linhas gerais nós tivemos a planta de implantação, certo? Na planta de implantação o que a gente tem? A gente tem entrada para peões e entrada para viaturas, certo? Então vou correr para a planta exclusiva de piso. Em relação à planta de piso, o que a gente tem? Na página 2 a gente tem a distribuição das funções. Basicamente, entrando pelo portão de peão, nós temos aqui a varanda. Temos o quarto aqui, deveria ter sido sala, aliás, peço desculpas, consegue ver sala 1, 2, 3 e 4. Deveria ser sala 4. Quarto 1, 2, 3 e 4, WC 1, 2, 3 e 4, certo? Varanda 1, 2, 3 e 4, cozinha 1, 2, 3 e 4, aqui do lado, certo? Aquilo vocês conseguem previsualizar. Então, aqui houve uma pequena falha, certo? Aqui é sala 4. Então, é um projeto tipo cujas repetições ao nível da planta são padrão, certo? Então, correndo aqui diretamente para a planta de implantação, a planta do primeiro andar. Pegamos a caixa de escada na parte de baixo, aqui. Já estamos na parte de topo da caixa de escadas, então nós temos a visibilidade da parte do nível superior, certo? Aqui no nível superior temos o mesmo programa que se repete no resto de chão, porém com uma realidade. Na parte de cima, onde era a varanda, da parte de baixo, a gente tem um corredor externo. E em relação à parte frontal, a gente tem a distribuição para as entradas dos apartamentos, certo? Então nessa mesma condição aqui que a gente tem aqui, também tem uma falha, quarto 8 tinha que ser sala 8, certo? Então, em resumo, nós temos o mesmo programa e uma expansão ligeira aqui da parte traseira da casa, certo? O que acaba gerando uma vista desta natureza, devido a essa saliência aqui no canto, aquilo que vocês haviam observado de início, certo? Essa saliência aqui é gerada exclusivamente por estes elementos aqui, certo?
Então, parte frontal, definitivamente, essa varanda. É isso a qual que vocês conseguem se ver enxergando aqui na primeira folha, certo? É esse tapamento lateral aqui, frontal. Então vamos à realidade da planta de piso. Depois, mais abaixo, o que nós vamos encontrar exclusivamente? Temos a planta de piso cotada. Aí são as mobiladas, rede de chão e primeiro andar. Porém aqui temos as dimensões das plantas cotadas, certo? Então na planta cotada mais abaixo, o que a gente vai encontrar? Obviamente é a planta de primeiro andar também cotada. Na planta de primeiro andar cotada nós temos as dimensões, as referências específicas, a orientação das linhas de corte e alguns pormenores específicos da planta de piso, certo? Sem a mobilação, particularmente, exceto dos mobiliários fixos das casas de banho e das cozinhas, certo? Então vamos avançar com toda a recatez. Para o primeiro andar, a gente, aliás, depois da planta de primeiro andar, vamos encontrar a planta de cobertura. A planta de cobertura, segunda planta de cobertura, porém este projeto é um projeto estrutural que acompanha o projeto de cobertura das lajes, certo? Então tem um projeto de dimensionamento das lajes, porém vamos apresentar-vos a nível da peça arquitetônica, vaso e um reservatório elevado aqui na parte de topo, aquela que vocês conseguiram ver aqui no canto nesse núcleo, certo? Então, indo de volta ao projeto, nós vamos encontrar mais abaixo as vistas, que são exclusivamente as fachadas. Bom, em relação às fachadas, nós temos essa pormenorização frontal das fachadas dessa forma, um núcleo de caixa de escada e um vão sucessivo com painéis feitos em betão, material local, certo? Betonados localmente na obra. Então nós temos essa vista aqui com os tons a cores que representem realmente a pintura dos materiais. Conseguem ver volumes pretos à volta e preto também na parte das palas verticais. Depois vem o envoltório do edifício em arquitetura de natureza portuguesa, basicamente. De volta aqui para as fachadas, certo? Então vamos girar um pouco mais aqui. Mais abaixo, essa é a representação típica que se deu para o primeiro andar, para o resto de chão. Depois, mais abaixo, vamos girar para poder encontrar, para mostrar para vocês a outra vista. Temos isto com uma ligeira falha aqui, devido à questão de inserção e trocamento de paredes, que devido à urgência não conseguimos corrigir a tempo e o projeto saiu, porém esse é o anteprojeto, certo? Então o anteprojeto saiu enquanto se fizer a execução do projeto executivo, aguardar em 2 semanas após a prefeitura ou a Câmara Municipal efetuar o despacho. Então temos a fachada aqui, lateral direito do alçado, lateral direito, certo? Então descendo mais abaixo vamos encontrar a fachada ou alçado lateral esquerdo da habitação a nível do edifício, certo? E girando mais abaixo vamos encontrar a parte dos cortes, a parte que também bastante amo, a pormenorização dos cortes, os seus respectivos pormenores descritivos e as suas respectivas alturas e níveis do edifício, certo? Então mais abaixo vamos rolar ainda aqui para encontrarmos mais outro corte exclusivo e prático aqui do lado. Vamos encontrar essa realidade do outro corte descritivo. Depois vamos descer mais abaixo e encontraremos mais outro corte CC. Dessa vez já são 3 cortes que a gente acabou passando. Temos essa descrição específica dos cortes. Eu vou fazer um pouco de zoom para vocês poderem previsualizar mais ou menos a magnitude da representação a nível dos cortes aqui na representação gráfica, certo? Então nós temos isto. Em resumo, vou voltar um pouco mais para vocês poderem enxergar com maior liberdade aqui. O mesmo ocorre aqui, os cortes bem setados, as configurações bem setadas e o detalhamento mais exclusivo, assim, em termos de explicitude, né, das informações. Então vamos descer um pouco mais. Esse aqui já havia vos mostrado. Vou orbitar para que o vídeo não seja muito longo. Vou no corte DD, certo? Esse é o corte DD, as informações do corte DD, os encaixes aqui das plantas, das informações referentes aos materiais do anteprojeto, certo? Então temos essa especificidade aqui dos projetos, a área dos reservatórios, a altura dos tanques, as dimensões dos níveis, enfim, o pé direito e os patamares lancis da escada. Então nós temos essas informações especificadas aqui. Então eu vou correr um pouco mais direto aqui. Temos a planta exclusiva de rede de abastecimento de água, certo? De andar do resto de chão, certo? E o mesmo programa se repete aqui dos tubos verticais de queda. Nós temos aqui a chegada, ao ramal de chegada da rede geral e as informações específicas aqui dos termos aquecedores e tudo mais. Então vou mais um pouco a nível do primeiro andar. O programa se repete um pouco, não tem um padrão distinto aqui em redes de chão, aliás. E do primeiro andar tem algumas informações que deveriam ter sido. Essa de redes de chão está representada também no primeiro, devido à chegada para comutação e as brumadas de ascendência de água para a parte superior.
Então, aqui à volta vamos dar continuidade ainda. Temos essa realidade do sistema de esgoto e rede hidráulica de saneamento geral da casa, aliás. Então nós temos essas especificações a nível das orientações e direções das águas, certo? Então vou correndo, vocês já sabem um pouco mais disto, eu vou correndo para aqueles que estão observando aí com mais cautela. Vamos aqui para o primeiro andar. O programa se repete, temos tubos de queda verticais que são de canalização vertical que coletam as águas horizontais com o seu sistema de direcionamento das águas aqui, certo? Então temos basicamente isso, com um tom um pouco mais baixo comparativamente das informações dos mobiliários sanitários aqui, certo? Então depois vou dar continuidade aqui, especificamente isso vocês já conhecem, são pormenores de fossa que são praticamente tabelados de padrão. É uma tabela aqui de conferência das informações. Depois vamos girar aqui mais abaixo, são apartamentos para 8 famílias, então nós temos aqui 4 famílias em cada nível, certo? Depois temos aqui a planta de mapa de portas, certo? Vãos de portas, mapa de vãos de portas, certo? Essas aqui com as informações especificadas aqui, essas em tom branco, certo? Então mais abaixo nós vamos encontrar outra que é exclusivamente do primeiro andar. A mesma realidade acontece para os vãos do primeiro andar das portas exclusivamente, que também são separadas das janelas. As janelas também exclusivamente das janelas, devido ao excesso de informação. Depois mais abaixo nós vamos seguir indo do primeiro andar referente já das janelas, certo? Então das janelas do primeiro andar é exclusivamente isto que você se encontra observando aqui. Essas são as representações das janelas do primeiro andar. Então no primeiro andar temos exatamente isto. Depois vamos descer um pouco mais para os mapas de vãos, pormenores das portas, certo? Temos as especificações dos pormenores das portas. Depois temos os tipos de portas, a quantidade, os batentes. Depois temos as informações específicas da natureza das portas aqui, certo? Então exclusivamente foi isso que aconteceu. 27 de 27. Vou voltar um pouco mais aqui, direto para a página. Em forma de estrutura real de uma árvore, eu vou reduzir o zoom para poder vos ilustrar com massividade aqui as peças desenhadas do projeto arquitetônico, certo? Então nós temos isto aqui, que a gente acabou ilustrando para vocês. Então, boa pessoal, aguardem o próximo vídeo, um vídeo super maior em relação ao programa da casa, que é bem maior do que este que vocês se encontravam vendo aqui, rolando de cima a baixo, um vídeo bem maior do que a gente rodou nessa etapa desta vez. Então o vídeo posterior é bem maior, sendo maior a gente tem muito mais informações, porque o edifício que vem a seguir é um projeto de 4 andares, de apartamentos, escritórios e lojas, certo? Então inscrevam-se aqui no canal, comentem aqui o que vocês acharam do projeto, quais são as vossas principais dúvidas, deixem escritas aqui embaixo. Joaquim Souza foi quem esteve na narração desses vídeos, então se tiverem alguma dúvida em relação aos alçados, obviamente os alçados também devem ser cotados até essa etapa, para a exclusividade dos encaixes, das informações referentes à obra, certo? Os alçados devem ser cotados, as cotagens devem ser nítidas nas elevações, entre outros pormenores do projeto, certo? Então esses pequenos problemas aqui a gente corrige no projeto executivo, certo? Que enquanto entrou o anteprojeto, 2 semanas depois, o executivo se encontra sendo elaborado, aliás, enquanto o anteprojeto encontra sendo aprovado, certo? Então tivemos essa realidade de projetos aqui que tivemos a apresentar para vocês. Então Joaquim Souza foi quem para trás ficou na ilustração do vídeo de hoje. Haveremos de marcar encontro com vocês na próxima etapa e ocasião. E que Deus vos abençoe. Valeu, falou, fui. E que Deus esteja convosco nessa bela jornada.